Olá, como estão? Vamos começar a nossa aula? O tema de hoje, então, é linguagem, cultura e poder. E a questão que vai nortear a nossa aula é de que forma dimensões culturais e políticas constituem a linguagem. Veja, hoje, para começar a nossa aula, nós vamos primeiro nos remeter a alguns depoimentos que foram coletados pela nossa equipe. Como ele quer se candidatar a presidente, não sabe nem falar. Ele é importante, fala bem, tem cultura, deve ser rico. Eu detesto falar em público. Eu não consigo expressar aquilo que penso. Na hora de falar, me atrapalho todo. O português é difícil. Ele fala que nem doutor. Falo tudo errado. Odeio escrever. Para falar, tudo bem, mas para escrever... Ele não sabe escrever, parece analfabeto. Esses depoimentos, eles nos oferecem elementos para pensar sobre várias coisas. A primeira coisa que nós podemos parar para perceber é como vários depoimentos referem-se a pessoas que se sentem incompetentes para falar, para escrever. Vocês viram falas do tipo, eu falo mal, eu escrevo mal, na hora de falar eu me atrapalho todo, eu detesto ler, eu detesto escrever, eu detesto falar. Enfim, são depoimentos que mostram, né, uma realidade bastante comum. Talvez muitos de vocês já tenham se sentido assim em várias situações, com pessoas que não se julgam capazes de se colocar de uma forma adequada, de uma forma eficiente, de uma forma que elas se sintam seguras. Essa é uma experiência que mostra que essas pessoas têm introjetado, incorporado uma noção de ser mal falante e mal escritor. Além disso, a gente também pode verificar nesses depoimentos julgamentos que as pessoas fazem em relação à forma de outras pessoas falarem. Aquele comentário sobre como ele quer ser presidente se ele não sabe nem falar, ou a pessoa deve ser rica, deve ser doutor, porque ela fala bem, ela sabe falar. Evidencia exatamente isso que eu acabei de falar para vocês, né? Como as pessoas julgam os modos de falar dos outros e identificam nesses modos de falar posições sociais, situação econômica, consideram que a pessoa é mais inteligente ou menos inteligente pelo seu jeito de falar, que ela pode ser presidente ou não, que se ela fala daquele jeito deve ser rica, deve ser doutora, ou seja, como nesses modos de fala, né, são veiculados valores e as pessoas atribuem determinados status a um jeito e desqualificam outros modos de falar bastante presente entre as pessoas, né, da nossa sociedade. Além disso, nós podemos observar nesses depoimentos que existe uma noção do que é falar certo e do que é falar errado. Vejam, eu falo mal, aquela pessoa fala mal, eu não consigo falar, ou aquela pessoa deve ser ignorante porque fala desse jeito. Essas afirmações, elas pressupõem um conceito do que é falar certo, o que é falar errado, o que é escrever certo e o que é escrever errado, tá certo? Veja, nos coloca a seguinte questão: quem são os bons e maus falantes e ou escritores? Veja, a noção de bom ou mal falante, ela está pautada na ideia de que bom falante e bom escritor é aquele que fala e escreve certo, sem erros, ou seja, aquele que reproduz a norma culta. Em contraposição a essa ideia, mal falante e mal escritor seria então aquele sujeito que desvia a norma. Veja, algumas considerações vão ser feitas e a nossa discussão nessa aula vai ser em torno da forma como se constitui, como se define essa tal norma que é usada como critério para definir quem fala certo, quem fala errado, quem escreve certo, quem escreve errado, e a partir da qual nós temos, né, a noção de que somos bons ou maus falantes ou escritores e de que julgamos os outros da mesma maneira. Certo? Então, veja, é importante pensar, afinal de contas, que norma é essa? Como essa norma se constitui? Né? E a sequência da nossa aula vai ser exatamente para oferecer alguns elementos para vocês poderem pensar sobre essa questão da norma. Então, como eu falei para vocês, nós vamos fazer uma análise crítica em torno do que significa a norma culta.
Num primeiro momento, parece claro, parece óbvio que norma culta significa uma das formas que é linguisticamente superior às outras, ou que é mais adequada, ou que é a mais correta. Veja, esta lógica, ela efetivamente não se comprova, né? Vários estudos e a nossa perspectiva de análise vai colocar para vocês alguns elementos para pensar isso. Veja, a norma culta, ela é uma dentre as várias possibilidades de manifestação da linguagem. Nós temos diferentes modos de falar, que fazem parte das formas como as pessoas na nossa sociedade falam, certo? A norma culta é uma das formas que foi eleita para ser considerada a superior, né? A que deve ser seguida como se fosse a única linguisticamente correta. Este, na verdade, é um recurso, é uma justificativa que vem sendo utilizada, né, atribuir à norma, né, esse status de ser ela a culta, para que se justifique a sua escolha e, portanto, ser adotada como padrão no ensino e, inclusive, um critério para julgar, para avaliar a forma como as pessoas falam. Bom, feitas essas considerações, também é fundamental a gente deixar claro de saída que o nosso questionamento em relação à norma culta, de forma alguma, significa que estamos não reconhecendo a importância das pessoas terem acesso e aprenderem e poderem dominar essa norma culta. Veja, não porque ela é melhor, não porque ela é a forma certa, não porque ela é superior, mas porque ela nos oferece acesso às diferentes publicações, porque nos oferece acesso a um universo cultural socialmente privilegiado e porque também nos oferece acesso ao conhecimento acadêmico. Toda a produção acadêmica, grande parte dos conhecimentos, eles são veiculados a partir da linguagem escrita. E as nossas publicações, né, dos livros que nós lemos na nossa faculdade, o jornal que nós lemos, com uma série de informações, eles são escritos seguindo, buscando atender essa norma culta. Ou seja, a pessoa que não tem domínio desta norma vai ter uma série de dificuldades para poder ter acesso, como nós pudemos verificar, a conhecimento acadêmico, a discussões importantes que estão sendo veiculadas nos meios de comunicação, escrito, jornal, revista, a uma série de publicações, a literatura. Portanto, fica claro que nós devemos incentivar e reconhecer a importância da norma, nesse caso, né, da norma considerada culta, porque se as pessoas não tiverem acesso a ela, elas vão estar privadas de uma série de conhecimentos, de experiências que estão sendo veiculadas a partir deste padrão, desta forma de manifestação escrita. Certo? Então, vamos pensar, além desses, vamos pensar outros motivos, vamos nos referir a outros motivos que justificam a importância do acesso à norma culta. Ela nos dá maior possibilidade de sucesso escolar. Aqui é fundamental fazer uma pausa e a gente discutir um pouco sobre isso. Veja, o que nós temos hoje é que uma série de crianças, né, que são consideradas portadoras de distúrbios, com dificuldades, elas são assim consideradas porque elas não têm o domínio da norma culta, que pode ser manifestada tanto na sua fala quanto na escrita. Especialmente na escrita, né? Vocês trabalham com crianças, estão envolvidos no universo escolar e sabem que grande parte dos problemas escolares, eles são justificados, eles residem no fato das crianças não conseguirem escrever o português de uma forma que é considerada a forma correta, ou seja, de reproduzir a norma culta. Então, a criança, a pessoa que não consegue dominar esta forma específica, né, de manifestação da linguagem escrita, vai ter uma série de problemas no seu andamento escolar, no seu sucesso escolar, desde pequena até a universidade. Tá certo? Além disso, uma outra justificativa, né, para o domínio da norma culta refere-se então à maior possibilidade que essa pessoa vai ter de sucesso em concursos e entrevistas, ou seja, em processos de avaliação nos quais a pessoa vai ter que se manifestar, vai ter que escrever, vai ter que ler, ou seja, vai ter que ter uma familiaridade e um domínio desta forma de ler e escrever, que é feita a partir de uma determinada forma e não de outra. Veja, o domínio da norma também nos dá a possibilidade de participação ativa nas diferentes esferas sociais.
São uma série de experiências, né, que nós vivenciamos que o não acesso a essa modalidade, né, de linguagem considerada culta nos limita, restringe a nossa forma de participação. Bem, então, feitas, né, essas considerações, levantadas as justificativas pelas quais, né, nós devemos trabalhar para que todos possam ter o domínio da norma culta, é importante a gente perceber que as justificativas que nós devemos colocar, especialmente para as crianças, né, em processo de aquisição da escrita, não devem estar pautadas na ideia de que se não aprender, né, esta forma, isso deve-se ao fato delas terem alguma incompetência, algum problema, alguma dificuldade, ou ao fato de não terem capacidade para aprender. Quer dizer, é muito diferente, o processo de aquisição da norma, ele se dá de uma forma muito diferente, caso ele seja posto para a criança com clareza que aprender um determinado jeito, esse considerado correto, é fundamental não porque ele é melhor, e não porque se ela não faz isso, ela é errada, ou ela tem um problema, ou ela tem um distúrbio. Mas porque se ela não fizer isto, ela vai ter uma série de implicações sociais. Se ela não conseguir falar de um jeito adequado, em determinadas situações, se ela não conseguir escrever de uma forma considerada em determinadas situações, ela vai sofrer uma série de consequências que vão prejudicá-la no desenvolvimento, né, no desenvolvimento dela de uma forma geral e no próprio sucesso que ela possa vir a ter na sua vida. E a criança, a gente tem possibilidade de trabalhar com a criança desde pequena essa noção, né? A noção de que não existe um único jeito certo, nem um único jeito linguisticamente correto, e muito menos existe uma forma superior, né, linguística de se falar ou de se escrever, mas de que existe uma forma que é considerada certa, que é considerada linguisticamente superior e que, portanto, devemos aprendê-la, né, devemos dominá-la, para que nós não soframos, né, as consequências de um não domínio desta norma. Nós vamos pensar sobre o processo de oficialização da língua portuguesa. Para tanto, nós vamos tentar responder algumas questões. Como e por que o português se tornou a língua oficial de nosso país e também como foi definida a norma culta. Veja, talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Por que falamos o português? Por que a nossa língua é o português? E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, porque possa parecer óbvio, né, que pelo fato do Brasil ter sido colônia de Portugal, nos anos de 1500 até 1822, isso por si só justifique o fato da nossa língua oficial ser o português. Você tem razão em pensar que a definição, né, do português como a língua oficial tem relação com esse fato. Mas se você pensa que isso ocorreu como decorrência de um processo natural, aí você ainda não tem uma compreensão bastante precisa do que representou esse processo. Porque, veja, diferentemente do que a gente possa imaginar, a definição do português como a língua oficial do Brasil, ela foi imposta e não resultou de um processo natural. Como que nós podemos entender isso e por que nós estamos fazendo essa afirmação? Veja, hoje nós temos uma série de estudos que nos mostram que até mais ou menos o início de 1920, 1930, início do século XX, o português ainda não era a língua predominantemente falada pelas pessoas que viviam no nosso país. Nós tínhamos aqui no Brasil, né, várias pessoas de origens diferentes, vindas de países diferentes, italianos, japoneses, americanos, africanos, alemães, holandeses, ou seja, pessoas vindas, né, de vários países, como eu coloquei, e que vinham com seus idiomas de origem e que falavam seus idiomas de origem. Naquele período, nós tínhamos sendo impressos jornais nessas diferentes línguas, veiculando nas cidades, nos centros urbanos. Além disso, nós tínhamos as chamadas escolas estrangeiras, ou seja, esses grupos, né, populacionais, eles se organizavam e criavam, construíam e conduziam o ensino das crianças nas suas línguas de origem. Então, por exemplo, nós tínhamos escolas de italianos, nós tínhamos escolas de americanos, nós tínhamos escolas de japoneses,
organizadas, né, por comunidades, né, por essas comunidades, e nessas escolas as crianças falavam predominantemente a língua de origem dos seus pais. Com essas colocações, você pode perceber que nós tínhamos, então, aqui no Brasil, nesse período, uma população muito heterogênea, né? É um momento, né, ainda de uma grande miscigenação, né, entre as pessoas, e que esse momento era acompanhado também por uma grande heterogeneidade nos modos de falar, nas línguas faladas no nosso país. O que é importante ficar claro nesse breve relato histórico é que, apesar da miscigenação e da heterogeneidade da população, dos seus hábitos culturais, das suas formas de linguagem, existia uma dominação, né, dos portugueses em relação aos outros grupos populacionais. Como vocês podem observar, é que a oficialização do português como a nossa língua nacional é uma construção histórica e que, portanto, não é fixa, natural e nem linguisticamente superior. Apesar, né, de uma série de estudos nos oferecer elementos para entender a historicidade, né, da definição do português como a nossa língua oficial, nem todas as pessoas pensavam assim e nem todas as pessoas têm essa compreensão, né? Uma série de justificativas foram utilizadas para explicar e para defender, vamos dizer assim, a imposição, a vitória do português sobre os outros falares, né, que existiam no nosso país, como se ele efetivamente fosse uma língua superior e outras línguas fossem inferiores, né? A imposição do português, portanto, ela foi fruto de um processo de violência simbólica, de uma desqualificação de outras línguas e de outras variantes. Veja, o que queremos dizer com isso, né? Vocês vão poder, então, acompanhar as palavras de Melo, que deixam evidente esta violência simbólica, por exemplo, dirigida a falas dos índios, dos indígenas que viviam em nosso país. A língua indígena era pobre, simples, rudimentar, sem passado literário. Era instrumento de um povo rude, de cultura primitiva. Ao invés, o português era rico, complexo, maleável, possuidor de uma tradição literária. Esta língua superior era dos invasores e dos dominadores. Passada aquela preponderância do tupi, o português entrou a desenvolver sua força e expansão. Resultado: as populações indígenas que tinham o tupi como língua materna passaram a falar o português, isto é, abandonaram a sua língua e adquiriram a outra. Assim como esse trecho, nós poderíamos trazer vários outros que deixassem evidente, né, a forma de discriminação, as formas de discriminação social que foram impostas, né, a vários grupos que viviam em nosso país por conta do seu jeito de falar. Veja, poderíamos dar um curso inteiro para discutir essas questões, né? Como que o português, né, a imposição do português, ela implicou num processo do que a gente chama de aculturação, ou seja, num processo que visava tirar das pessoas, né, fazer com que as pessoas abrissem mão do seu jeito de pensar, do seu jeito, da sua cultura, dos seus valores, e que fosse criado, então, uma língua uniforme, homogênea, única, para que pudesse, a partir, então, desta homogeneização, determinados grupos sociais imporem um projeto de sociedade que, sem dúvida nenhuma, né, era o projeto de sociedade que estava sendo pensado, projetado, idealizado por esse grupo. Como eu falei para vocês, nós poderíamos nos estender bastante, né, numa discussão histórica, né, sobre a imposição do português. Mas o que nos interessa, então, saber, né, o que eu acho que é fundamental para qualquer pessoa que trabalhe, né, com a questão do acesso, do domínio da língua, é ter bem claro que essa norma, né, que nós adotamos como referência, ela não foi definida porque ela é superior, né? Ela foi resultado, como a gente viu, né, ela foi resultado aí de um processo de imposição, de violência, de desqualificação de uma série de grupos, né, que viviam e que vivem na nossa sociedade. Veja, de qualquer forma, é fundamental que a gente perceba que a partir do século XIX, uma série de iniciativas objetivando a uniformização da língua nacional
por meio da imposição do português, foram adotadas. Dentre essas iniciativas, nós podemos destacar, então, a construção de gramáticas e de dicionários, a obrigatoriedade do ensino da língua portuguesa nas escolas e o fechamento, portanto, de escolas estrangeiras. Além do mais, né, foram criadas leis que pudessem garantir a imposição do português a toda a população que vivia no Brasil. Bem, então das iniciativas, né, que foram ressaltadas, nós temos então os instrumentos linguísticos. Como parte desses instrumentos, as gramáticas, os dicionários, que eram recursos, né, instrumentos que pudessem garantir ao grupo, né, que visava a uniformização da língua, que essa língua tivesse fixada, tivesse registrada em algum lugar, ou seja, que a norma linguística ela fosse registrada e pudesse então ser veiculada para as pessoas. Em relação a isso, vale a pena nós nos remetermos às colocações de um linguista chamado Guinerri. Ele coloca: a língua dos gramáticos é um produto elaborado que tem a função de ser uma norma imposta à diversidade. Veja, o Guinerri, assim como nós estamos propondo, uma visão bastante diferente sobre o que representa a gramática ou o dicionário. Né? Com isso a gente não quer dizer que vamos abandonar as gramáticas, vamos abandonar os dicionários. Não, mas vamos olhar para esses instrumentos com outro olhar, né? Com o olhar daquele que sabe que existe um processo histórico para essa construção e de que ali existe uma forma que é considerada correta, mas não que é a única forma que, por exemplo, contempla uma gramática. As outras formas de manifestação do português também contemplam outras formas de gramática, tá certo? A unidade do Estado se materializa em várias instâncias institucionais. Entre essas, a construção da unidade da língua, de um saber sobre ela e os meios de seu ensino, a criação das escolas e seus programas, ocupa uma posição primordial. A gramática, enquanto objeto histórico disponível para a sociedade brasileira, é assim lugar de construção e representação dessa unidade e dessa identidade. Língua, nação, Estado. Veja, a Eni Orlandi, além, né, de fazer colocações em relação aos instrumentos linguísticos, ela traz mais um elemento: o papel da escola no processo de uniformização da língua portuguesa. Aqui é fundamental que a gente faça novamente uma referência à história, né? Já no período que nós estávamos discutindo, que foi no início do século XX, as escolas tiveram um papel determinante nesse processo. Como eu coloquei para vocês, várias escolas estrangeiras foram proibidas de funcionar, houve a imposição do ensino da língua portuguesa em todas as escolas. Se já naquele momento, né, a escola foi usada como um espaço para a uniformização da língua, a gente sabe que ainda hoje a escola, né, de uma forma muitas vezes preconceituosa, acaba utilizando também a linguagem como elemento de discriminação das crianças que vêm frequentar a escola. Se hoje nós não temos crianças falando idiomas diferentes, né, línguas diferentes, sem dúvida nenhuma é uma realidade a presença de crianças que têm padrões linguísticos, que adotam variedades linguísticas distintas e que a escola, a exemplo, né, do que fez no momento onde o português realmente foi oficializado no Brasil, continua ainda exercendo um papel de homogeneização, de massificação, né, da população a partir da linguagem. Para cumprir bem a função de ensinar a escrita e a língua padrão, a escola precisa livrar-se de vários mitos. O de que existe uma forma correta de falar, o de que a fala de uma região é melhor, de que é preciso consertar a fala do aluno para evitar que ele escreva errado. Essas crenças insustentáveis produziram uma prática de mutilação cultural. Nesse documento fica muito claramente enfatizado a importância de nós abrirmos mão da seguinte lógica, né? As pessoas que falam o padrão, né, a norma considerada culta, são patriotas, são inteligentes, são ricas, poderão ser bem-sucedidas,
são culturalmente superiores. E as pessoas que não falam, né, que desviam desse padrão, dessa norma culta, então seriam pessoas ignorantes, pessoas pobres, pessoas que não têm possibilidade de ocupar posições, né, no trabalho, socialmente consideradas superiores, pessoas ignorantes. Bem, enquanto nós não entendermos, né, que essas imagens, essas representações são construídas para a imposição de uma determinada norma como superior, dificilmente nós vamos conseguir ter uma lida com a criança e um trabalho no processo de aquisição da escrita que convença as crianças que não têm uma familiaridade, uma intimidade com essa norma culta a adquiri-la. Ou seja, faz parte do nosso trabalho, né, como educador, como psicopedagogo, como professor, justificar, ter os argumentos que levem as crianças a entender a importância do domínio dessa norma, não porque elas sejam inferiores, né, porque não fazem parte desse grupo, mas porque vai ser bom para elas e elas vão poder ganhar com isso, elas vão poder crescer com isso. A língua portuguesa tem avesso e direito. O direito é como nós a falamos, e o avesso como a falam os naturais, meias línguas, porque eram meio políticas e meio bárbaras, meias línguas, porque eram meio portuguesas e meio de todas as outras nações que as pronunciavam ou mastigavam a seu modo. A fala do padre Antônio Vieira deixa claro a desqualificação que recaía sobre modos de fala que não aqueles, né, que seguiam a língua portuguesa. A palavra em meias línguas remete exatamente a essa ideia, né, como se as outras falas, os outros modos de fala aqui presentes, eles nem pudessem ser considerados como uma língua, né, como se eles não tivessem características, estrutura, linguisticamente tivessem possibilidades, né, de serem consideradas como línguas. Veja, por que esse fato, né, que aconteceu no período da colonização, ele nos interessa, né? O que esse fato tem a ver com o presente? Na verdade, se esse processo de violência simbólica aconteceu naquele período, né, de forma desqualificatória e discriminatória em torno das falas, especialmente dos grupos estrangeiros, hoje nós temos algo acontecendo muito parecido, embora, de uma certa forma, todos, né, grande parte da população brasileira já fale o português. De que forma isso acontece hoje? Né? Não em função dos falares dos índios, nem tanto em função dos falares dos estrangeiros, em função das variedades linguísticas que existem em torno da própria língua portuguesa. Veja, apenas a norma padrão representa uma língua e as outras são meias línguas. Em outras palavras, o que nós estamos colocando então é que o preconceito linguístico atualmente recai sobre as variedades linguísticas. Bem, substituindo então essa forma preconceituosa de se pensar as variedades linguísticas, né, e portanto os conceitos de correto, incorreto, de certo, de errado, recorremos a uma colocação do Prete. Esse autor propõe que pensemos então as variedades linguísticas a partir de conceitos de prestígio social da linguagem, de associação entre variantes e poder político-social, ligação entre língua e poder social dos falantes. Veja, o que o Dino Prete nos propõe é pensar, né, a partir de uma outra lógica do que essa que nos invade, né, invade as nossas cabeças, e a partir da qual nós temos uma visão tão reducionista, tão simplista, em torno do que é certo e do que é correto em relação à linguagem. Então ele está propondo um rompimento com essa lógica, né, de que a norma culta é igual a uma norma correta. Ou seja, o que esse autor propõe é que nós pensemos então a norma culta como um prestígio social. Uma outra lógica que ele propõe que seja rompida refere-se então à ideia de que a variedade linguística é igual a um padrão errado de se falar. A proposta do Dino Prete é que a gente pense a variedade linguística como uma diversidade. Veja, o que nós estamos propondo então é a possibilidade de pensar a variedade linguística como algo que faz parte, ou seja, que é da natureza de qualquer língua.
né? Se nós pararmos para pensar, eu acho que nas experiências do nosso cotidiano, eu acho que isso fica mais claro, né? O que nós estamos querendo dizer com isso. Veja, por exemplo, no Brasil nós temos diferentes regiões onde as pessoas falam de modos diferentes. Existem alguns modos de falar de determinadas regiões que para nós eles são quase que ininteligíveis. Algumas palavras, algumas frases, algumas formas de organizar um discurso que, embora a pessoa esteja falando português, tem muitas pessoas que moram no Brasil que falam português que não conseguem se entender. É isso que nós estamos colocando, né? As variedades linguísticas, ou seja, os diferentes modos de fala, fazem parte de qualquer língua. Bem, para entendimento melhor dessa questão, vamos recorrer então a um texto do Carlos Alberto Faraco. Cada variedade é resultado das peculiaridades das experiências históricas e socioculturais do grupo que a usa. Como ele se constitui, como é sua posição na estrutura socioeconômica, como ele se organiza socialmente, quais seus valores e visão de mundo, quais suas possibilidades de acesso à escola, aos meios de informação e assim por diante. O que o professor Faraco nos coloca, né, um linguística que trabalha na Universidade Federal do Paraná e que tem discutido bastante essa questão das variedades linguísticas, dos modos de fala no Brasil, é que essas variedades elas vão se constituir em função de vários aspectos, né? Se nós formos pensar, o jeito que se falava 20 anos atrás, há 30 anos atrás, mudou em relação à forma como nós falamos hoje. A fala, por exemplo, de crianças é diferente da fala de adultos. A fala de gangues, ela se constitui de uma forma diferente de pessoas que não participam dessas gangues. A fala de pessoas que têm uma formação acadêmica X é diferente da fala de pessoas que não têm essa formação acadêmica. Então, o que o Faraco coloca? O que o Faraco está colocando é que, em função de aspectos históricos, em função de aspectos sociais, em função de formação educacional, em função da questão financeira, econômica, ou seja, né, dos vários aspectos que caracterizam a vida que as pessoas têm, vão variar também as formas de falar dessas pessoas, certo? Vamos então observar algumas imagens que retratam exatamente essas diversidades, né? Nós selecionamos algumas imagens aí relacionadas a falas elitizadas, as falas regionais, a falas de grupos estrangeiros. Então, prestem atenção e observem. Como é linda a tua sala. Os móveis foi tudo feito pelo Máximo. Olha esse armário. É lindo. E tu não viu nada. Tem que ver nosso quarto. Vem? Olha esse trabalho na madeira da cama. É cedro, puro cedro. Olha a cômoda. Cabe tudo nas gavetas e ainda sobra espaço. Máximo não disse, mas custou um dinheiro. Tudo aqui, se fosse vender, dava um bom dinheiro, mas gosto é gosto. Se inveja não fosse pecado. Mas ia ficar com inveja dos teus móveis. Ia ficar com inveja, Teresa? Pela cara já tá. Tem razão. Já tô com inveja. Na simplicidade de seus hábitos de todo dia, ele colhe os elementos de uma obra que é das mais raras e puras da literatura em língua portuguesa. Da Rua da Ventura, no Recife, onde nasceu, ao imaginário reinado de Pasárgada, onde pretendeu viver, o seu longo itinerário foi o de um homem que soube ser fiel à sua vocação de artista. Uma vida inteira dedicada à poesia. A de Manuel Bandeira, na sua limpa solidão.
Veja, em relação a essas falas, algumas pessoas vão encontrar maior familiaridade, por exemplo, naquelas falas do filme Cidade de Deus. Outras vão conseguir se identificar, entender melhor, se reconhecer mais, por exemplo, naquelas falas mais elitizadas. Outras nos falares regionais. Mas o que é importante aqui é nós percebermos, né, que todos esses modos de fala são os modos de fala que constituem as falas das pessoas que vivem no nosso país, né? A partir desses filmes eu gostaria de levantar algumas questões para vocês, ou seja, eu gostaria que vocês pensassem sobre algumas questões. Então, a primeira questão que eu gostaria de fazer para vocês, então, é: esses modos, eles se distinguem na sua força de expressão? Outra questão importante: esses modos, eles inviabilizam as relações estabelecidas entre as pessoas? Algum desses modos não representa a fala de nosso povo? Por quantos povos, né, e por quantas línguas e modos de fala o nosso país foi e é constituído? Veja, nós podemos observar, a partir dessas imagens, que todos esses modos carregam uma expressividade, né? Ou seja, as pessoas aí, embora falando a partir de padrões diferentes, elas conseguem expressar, demonstrar, colocar aquilo que pensam. Outra coisa que nós podemos perceber, né, é que as relações entre as pessoas, né, a partir desses modos de fala, elas não se comprometem. As pessoas falam de jeitos diferentes e conseguem se entender, conseguem se relacionar a partir do jeito que estão falando. Bem, ao tentar responder então essas questões, acho que fica claro que todas essas falas caracterizam as falas do nosso povo, né? Acho que nenhum de nós poderia dizer que esses jeitos de falar, eles não se constituem como línguas, como modos, né, que fazem parte das formas da população brasileira se colocar, certo? Bem, a partir do momento que nós aceitamos, então, e reconhecemos as variedades linguísticas como algo natural, né, não como sinal de erro, de defeito, de incorreção, cabe aqui, então, uma outra questão, né? E essa questão é a questão que, de fato, nos interessa, e fundamentalmente nas nossas experiências aí de trabalho, na questão da avaliação da linguagem e também nos processos aí que a gente acompanha de aquisição, de aprendizado da linguagem, tanto falada quanto da linguagem escrita. Que questão é essa, então, né? Como lidar com as variedades linguísticas? Para responder essa questão, vamos recorrer, então, a algumas colocações do professor Círio Pocente. As formas dialetais são, em boa parte, responsáveis pela constituição da identidade dos falantes, o que é um fator que não pode ser desprezado quando a linguagem é invocada para funcionar como um dos elementos de um diagnóstico. Veja, o professor Círio Pocente, um linguista bastante importante atualmente, né, discutindo essas questões, né, em torno da variedade linguística, o que ele nos coloca é que é fundamental que os professores, os educadores que acompanham as crianças, né, no seu processo de aquisição da linguagem, se questionem, então, a serviço e em nome do que a norma culta foi eleita e imposta como a única correta e superior aos outros modos de fala. O que nós podemos observar na prática é que quando as crianças são acompanhadas, né, por educadores aí nos seus processos de aquisição, tanto da oralidade e da escrita, que tenham clareza, né, dos aspectos que estão em torno dessa questão da convencionalidade linguística e das diversidades linguísticas, as crianças tendem a ter um sucesso maior. Porque elas entendem que, embora todas as variedades, né, como nós colocamos, elas têm uma força expressiva, elas se equivalem do ponto de vista linguístico, elas se equivalem na medida em que elas permitem o estabelecimento de relações, existe um modo que é o modo considerado correto. Esse modo tem que ser aprendido por ela para que ela possa ter sucesso em várias esferas sociais. Questões relativas ao aspecto semântico da linguagem. Ou seja, como a variedade linguística se coloca em relação a esse aspecto. Até o momento, até a primeira parte da aula, nós estávamos discutindo a questão da variedade linguística no que se refere à estrutura, à forma de se falar e de se escrever. Agora vamos pensar em relação aos sentidos que a linguagem assume.
nós vamos partir do pressuposto de que a linguagem não é neutra e nem os seus sentidos transparentes. O que nós queremos dizer com essa afirmação é que os sentidos que a fala ou a escrita carregam, eles não estão implícitos, né, nas características linguísticas da fala ou da escrita, mas nos contextos em que essas falas e as escritas são produzidas, certo? Esses contextos, eles vão se constituir de diferentes formas em função de vários aspectos. Por exemplo, idade, sexo, país, grupo social, grau de escolaridade, período histórico, cultura, profissão, religião e intenção. Para exemplificar o que nós estamos chamando então como contexto de produção, eu vou fazer uma questão e gostaria que você tentasse responder. Ou seja, o que quer dizer, o que significa a expressão eu te amo? Provavelmente você diria depende. Acrescentaria ainda, depende de quem diz, depende para quem diz, depende em que situação diz e com que intenção diz. Diferentes contextos resultam em diferentes significados para o mesmo enunciado. Veja, isso esclarece, então, o que nós estávamos querendo dizer com aquela frase, né, de que a linguagem não é transparente e nem os seus significados únicos. Veja, diante da expressão eu te amo, né, você conhece linguisticamente o que essas palavras significam, você é capaz de compreender, né, a estrutura sintática desse enunciado, mas nem por isso você é capaz de responder para mim o que exatamente ele significa. Porque como nós já vimos, né, como nós já discutimos, para responder essa pergunta você teria que ter uma série de informações que não estão implícitas na estrutura linguística do enunciado. Um outro aspecto importante, né, dessa discussão é que o sentido daquilo que eu falo depende da minha intenção e também depende da interpretação que o outro realiza a partir daquilo que eu estou dizendo. E essas coisas nem sempre combinam, né? Isso a gente vai poder observar a partir da situação que nós vamos apresentar agora para vocês. Você não entendeu o que eu disse. Não era isso que eu queria dizer. É você que está entendendo desse jeito. Eu disse isso, mas não com esse sentido. Veja, esses desencontros que nós pudemos acompanhar, né, em função do que alguém diz, do que o outro entende, deixa claro, portanto, mais um dos nossos pressupostos. Ou seja, de que o sentido do que dizemos não é transparente e nem único. Bem, então feitas aí, né, as colocações que deixam claro alguns dos nossos pressupostos em relação às variedades linguísticas, vamos à questão que de fato nos interessa, né? Como os educadores têm lidado com a questão dos conteúdos dos sentidos, enfim, do aspecto semântico da linguagem oral e escrita. Veja, apesar das evidências, né, que puderam ser percebidas na aula de hoje, de que os sentidos não são únicos, né, e de que a linguagem não é transparente, existe ainda uma tendência muito grande dos educadores trabalharem com essa noção. Como é que a gente percebe isso? Por exemplo, nos exercícios, né, de compreensão de textos que são solicitados às crianças elaborarem a partir, por exemplo, da leitura de um livro. Raramente é questionado a criança o que ela pensa, o que ela sente, o que ela acha, de que forma ela interpreta aquela leitura. Mas os educadores, em geral, né, solicitam o quê? Que a criança fale aonde aconteceu, quem fez, quem eram os personagens, em que período, em que data, ou seja, que a criança reproduza fragmentos do texto, como se o sentido desse texto fosse inquestionável, fosse único e nem precisa ser discutido com a criança. Então, como lidar com o aspecto semântico da linguagem? Para responder essa questão, vamos recorrer aí a algumas colocações do Mikhail Bakhtin. Na realidade, não são palavras que pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou desagradáveis. A palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial.
É assim que compreendemos as palavras. E somente reagimos àquelas que despertam em nós ressonâncias ideológicas ou concernentes à vida. Veja, o que Bakhtin coloca, né? Que nós não falamos palavras, não falamos textos, ou não escrevemos palavras ou textos, mas verdades, sentimentos, desejos, pensamentos. E, portanto, aquilo que é dito, ou aquilo que é escrito, e aquilo que é dito ou escrito e lido pela criança, merece uma interpretação. E é dessa forma que a gente deve trabalhar com as crianças, a questão do significado. Ou seja, incentivar a interpretação, discutir as interpretações, propor novas interpretações.